Bem-vindos ao nosso podcast, o nosso videocast, que vamos conversar um pouco mais sobre enfermagem e os campos de atuação da enfermagem. Além de tudo isso, nosso objetivo principal é transmitir a saúde e a promoção à saúde de uma forma qualitativa, com uma informação segura, quanto para os acadêmicos que não conhecem muito sobre a área em si, os campos de atuação, e também para aquela pessoa de fora que não conhece um pouco mais sobre a enfermagem. A gente está aqui para trazer essa informação segura e com qualidade o CDB. No episódio de estreia, vamos falar hoje sobre a gestão em enfermagem, algo que é muito presente na carreira, mas nem sempre é aplicado de forma verdadeira na graduação. Nossa convidada é graduada pela UEMS em enfermagem, especialista em terapia intensiva e em educação e saúde e também na UTI neonatal. E hoje, a docente é o docente do nosso curso de enfermagem, a nossa professora Karine Costa. Prof, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Antes de tudo, eu queria agradecer por todo esse empenho, por estar junto com a gente. E melhor coisa é a gente falar sobre gestão. E a referência que eu tive de primeiro impulso foi a senhorita, porque a senhora me traz tudo isso sobre gestão dentro das disciplinas em si que a senhora dá dentro da instituição também. Maravilha, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que foi muito legal esse processo, acompanhar o nascimento do podcast, estar aqui com Guilherme e Isabelle é muito legal. Dentro da minha área, na gestão, o que a gente pode trazer já de cara, né? Primeiro, as pessoas pensam assim, nossa, eu vou ser enfermeiro, eu vou fazer só procedimento, né? Vou só cuidar do paciente. Só que só esse cuidar do paciente, a gente já precisa deixar toda uma logística, né? Então, tem a ver com planejamento, tem a ver com liderança de equipe, com custo, com qual material eu vou precisar. Então, a gente faz gestão da assistência para, de fato, chegar na assistência. Infraestrutura hospitalar, a gente não pode deixar o local insalubre, então a Anvisa vem em cima, vai passar falando esse local está ok ou não para você poder atender, vai ter alvará. Então, tem um monte de coisa até a gente chegar para fazer essa assistência no paciente. Então, eu adoro muito falar sobre esse tema, me acompanha, né, desde o meu início foi na UTI neonatal. Então, lá tudo tinha que funcionar perfeitamente, porque senão as coisas fugiam de controle, né? E é algo assim que a senhora sempre tem que ter aquela tomada de decisão. A gestão, ela tá interligada com isso. Porque quando o pessoal de fora, geralmente, pensa em enfermagem, pensa que é só assistência. E a gente sai formado e com a consciência da assistência em si. Dentro da enfermagem, o enfermeiro, ele é um leque de profissões dentro do campo de atuação mesmo. E para a gente começar, eu acho que seria interessante a gente começar da base, do início. O que é a gestão em enfermagem? Qual que é a parte ali que a gente trabalha dentro da gestão, porque a gente sai pronto, formado, sabendo assistência, mas saber liderar, saber se comunicar com os subordinados de uma forma qualitativa. A gente está preparado? Como que está sendo isso? Como que é a base dessa gestão? Quando a gente fala em gestão hospitalar, eu sempre trago para os meus alunos um tripé. O que a gente precisa? A gente precisa de infraestrutura, é o mínimo. Então, o local, o ambiente, a ambiência, que hoje se fala muito, que é o local ser agradável para a gente ter um ambiente de trabalho que também dê qualidade de vida para quem está lá dentro, né? Para quem está trabalhando, e para diminuir o tempo desse paciente dentro do hospital, porque ele vai se recuperar muito mais rápido se ele estiver num ambiente legal. Então, é infraestrutura mínima, e para isso a gente tem várias RDCs, protocolos, então, para cada área. Então, se eu for trabalhar na nefrologia, ele vai me dar todos os requisitos mínimos básicos. Qual a distância que eu tenho que ter de uma máquina para outra, para evitar infecção, para que as coisas fluam, para que se tiver uma intercorrência, tenha espaço para você agir rapidamente com a sua equipe. Então, tem toda uma sequência para você ver só infraestrutura, né? As RDCs e tudo mais. Depois, no tripé ainda, do que não pode faltar, os recursos materiais, tá? Então, recursos materiais, aí entra tudo. Entra o custo, que é uma coisa que, se você pegar um hospital
particular e um hospital público, eles têm culturas diferentes. Completamente, né? E é muito difícil, às vezes, você chegar e querer implantar da noite para o dia, por favor, pessoal, né? Vamos começar a pensar diferente, vamos reduzir custos. É uma coisa, assim, super complexa de trabalhar dentro da cultura organizacional, a questão do custo em relação a desperdício de material e tudo mais. Então, o controle desse material, a qualidade dele, essas inspeções passam pelo enfermeiro. Então, você, desde a parte de comprar o material, hoje é muito comum você ter profissional enfermeiro no setor de compras dentro de um hospital, né? Então, que até um tempo atrás ficava a cargo basicamente de administração, mas hoje não. Eles querem alguém com enfermeiro com formação em administração para que você tenha mais conhecimento, traga mais aquele feeling do que acontece lá na ponta. Porque uma coisa é eu comprar 200 catéteres e a hora que eles chegarem, meu Deus, começa a dar problema. Aí começa a infecção a aumentar, o catéter não funciona, o catéter rompe, o catéter isso, o catéter aquilo. Quem que olha isso na hora H? Claro que é todo mundo da equipe de enfermagem, mas quem vai fazer o relatório e avisar a auditoria que não dá mais para comprar aquele material, somos nós. Então, essa responsabilidade é nossa em relação ao material. Quantidade, qualidade, especificação, fica muito a cargo do profissional. E a cerejinha do bolo, gestão de recursos humanos, né? Então, a força de qualquer empresa hospitalar, 70% você vai ter ali pessoal da área de saúde. A maioria deles, você vai ver a força mesmo, enfermagem. Tá? A enfermagem, eu falo todo mundo, enfermeiro, técnico, a gente tem poucos auxiliares hoje em dia, mas ainda temos, né? E essa força, ela precisa de uma liderança, como você já me falou ali no começo, né? Então, como que eu vou estar motivando? Como que eu vou saber que uma pessoa tem mais habilidade com pediatria e menos com terapia intensiva? Pronto-socorro, são realidades totalmente diferentes dentro do mesmo ambiente. Mas que se você não tiver um enfermeiro fazendo o recrutamento correto, vendo o número adequado de pessoas que precisa para o tipo de cuidado, porque o cuidado também ele vai ficando às vezes mais pesado. Então, dentro das 24 horas, tem paciente que ele faz seu autocuidado, ele toma seu banho, ele toma seu remédio. Então, o enfermeiro vai passar muito pouco ali, nessas 24 horas, no máximo 4 horinhas do dia para ver se está tudo bem, para dar uma medicação, verificar sinais vitais. E tem o paciente de CTI, que nas 24 horas, 18 horas do dia, vai ter alguém mexendo com ele. Entendeu? Para ele não desenvolver escara, para estar aspirando, é parâmetro, é medicação que muda. Você não pode deixar esse paciente um segundo. Então, para cada tipo de cuidado, você vai precisar de um tipo de profissional. E quem que faz, quem que olha, quantos precisa, se estão qualificados, se precisa de mais treinamento. E fora tudo isso, depois do recrutamento, da contratação, você ainda tem que estar fazendo esse manejo, a né, atualização dessa pessoa ali dentro. Porque não é que, eu entrei e tá beleza, nunca mais vou precisar estudar. Não. Na área da saúde, a gente não para de estudar. Eu acho que é bacana, porque depois dessa contratação, a gente tem que ver o que a gente pode aproveitar daquela pessoa, como ter essa visão, como o enfermeiro que está dentro do setor, ele pode ter essa holística também e ver o que eu posso aproveitar, qual que é o lado bom, no que essa pessoa se desenvolve mais, como que a gente pode aproveitar esse lado e colocar para trazer essa motivação, porque hoje, na enfermagem, o técnico, ele é uma força enorme. Então, a maioria dos hospitais, quem faz o hospital rodar é o técnico e o enfermeiro, a maioria das vezes. Conjunto, toda a equipe multi. Mas, saber que a gente é um time e a gente precisa se ajudar um ao outro também, né? Sim. Saber aproveitar a melhor parte do outro, onde ele consegue se desenvolver mais também, para a gente conseguir ter essa demanda, esse desenvolvimento também. Sim. O enfermeiro o gestor, ele tem todas as questões para lidar, né, que a senhora informou para nós aqui, mas do seu ponto de vista, de qual dessas frentes a senhora acha que é mais negligenciado hoje em dia? Com certeza, Isabelle, seria a parte do custo, gasto, desperdício.
eu acho que a gente fica ainda muito aquém com a formação na parte administrativa. Tanto é que algumas pessoas, né, alguns alunos, vamos dizer assim, vamos mais para o específico, alguns alunos, eles chegam e falam assim, professora, tem que fazer cálculo na sua disciplina, né? Então, assim, acho que nunca vai precisar de uma matemática, né? E não tem jeito, tá? Os custos, gente, é o coração de qualquer instituição. Se você for abrir a sua empresa, vamos supor, você vai ser autônomo, não vai trabalhar no hospital, nem na saúde pública, mas você vai ser autônomo. Se abriu a sua empresa, a primeira coisa, você vai ter que fazer lá o seu gasto, o seu planejamento, quanto que entra, quanto que sai, o que vai vir de lucro, o que precisa. E hoje a gente ainda, o enfermeiro, ele está ainda um pouco distante dessa realidade. Não porque ele queira, não é por isso. Eu acho que agora estão abrindo oportunidades diferenciadas para a gente começar a ver a importância do enfermeiro na gestão. Vou até te dar um exemplo mais claro, que foi durante a pandemia. Durante a pandemia, por exemplo, aqui no regional, no nosso hospital, a gente começou a ter a questão da demanda. A gente tinha várias reuniões que ocorriam, né, ao longo do dia. E era para ver a gestão do oxigênio. Porque, tanto é que teve que fazer toda uma reforma de estrutura em relação ao oxigênio. E a gente tinha que fazer cálculo direto. E eu sabia que tinha um custo em cima também desse cálculo. E a equipe todinha se juntava de todos os setores, várias vezes ao dia, para ver quanto a gente tem de oxigênio ainda, como que nós vamos fazer, onde nós vamos remanejar, onde que vai, para onde que fica, entendeu? Então, assim, aquela pressão mesmo. E eu sabia que isso envolvia muitos custos naquele momento ali. Quem estava olhando o cálculo, todos os enfermeiros com o computador aberto, vendo como que estavam os bicos de oxigênio em cada setor, tá? Então, assim, com certeza essa é a parte mais negligenciada, mas eu acho que a gente está tentando retomar, né? Tentando ver que dá para a gente avançar na área de administração pura mesmo, tá? O que a gente faz hoje, dentro da universidade, o que a gente consegue oferecer é uma gestão do cuidado. Então, tudo que eu preciso para gerir essa assistência. Mas a gestão em si, a administração pura, o cálculo, eu acho que a gente ainda negligencia um pouco, mas precisa, quem for ir para essa área, tem que estudar. Tem que aprofundar um pouquinho mais com especialização. Sim. A senhora jogou essa questão da universidade, que é algo negligenciado, essa questão da administração, esse aprofundamento. E também a questão do estudante que acha que a enfermagem é só essa parte da assistência. Porque muitos entram, quando eu estava trabalhando com isso, com o pessoal, eles chegavam no primeiro semestre, querendo entrar dentro da faculdade, com o foco da assistência. E sabemos que a enfermagem, o enfermeiro, eu acho que é uma das profissões que já entra como gestor. Então, ele já entra tendo que gerir uma equipe, tendo que demandar, e isso acaba sendo de outra forma. E isso vai impactar em todas as fontes também, né? Impacta no cuidado, impacta em tudo. Porque se a gente está dentro do ambiente que não tem uma liderança ou uma gestão de qualidade, isso impacta dentro do cuidado, dentro do paciente também. Porque se a pessoa, o técnico ou aquele subordinado que não está se sentindo bem, por uma falta de gestão, por uma falta até mesmo de autoconhecimento da pessoa que está à frente, acaba isso vigorando dentro da parte do cuidado também, da assistência. A senhora acha que não tem essa devida importância ou essa explicação do que é a enfermagem, do que tem dentro da gestão? Porque a gente tem, né, as disciplinas de gerenciamento hospitalar, tem essa parte da administração, mas eu acho que o acadêmico ele não tem essa visão. O enfermeiro é o gestor e o enfermeiro ele vai ser o plano a ser seguido. Que bom, né, que é graduação o nome, né? Porque você vai indo um degrauzinho de cada vez, né? Aí, o que eu vejo hoje? Não é por falta do conhecimento do aluno, mas é o que ele prioriza naquele momento. E muitas vezes, né, eu já fui aluna, né, gente? Então, posso falar. A gente prioriza o que está com a corda no pescoço, né? Às vezes é a pediatria. E a gente, né, se dedica um pouquinho mais na pediatria. Os meus alunos, geralmente, vai cair essa ficha quando vocês chegarem no estágio. Por quê? Porque
Ali eu falando na sala que precisa ver escala, né? O número de pessoas que você precisa ter, o número de técnicos, ver férias, fazer cálculo de quem está de licença. Aí vocês ficam me olhando, né? Ai, meu Deus, que doida, da onde, né? Aí um dia vocês vão cair lá no hospital. Aí lá no hospital vocês vão ver o Corém passando, fiscalizando, vendo o carimbo do enfermeiro. É real, sou eu que tenho que fazer, né? Ai, a folha de pagamento tem que entregar amanhã, né? Aí vocês veem que tem hora que o enfermeiro some, tá tendo intercorrência, tem que mandar outro lá no lugar e ele tem que sentar e fazer, porque aquilo é prioridade, que tem a ver férias de pessoas, a vida das pessoas, o financeiro das pessoas, e ele entendeu? Tem que estar dentro do seu planejamento. Então, é gradativo isso. Vocês vão sair sabendo isso, porque vai chegar o estágio, o último ano, que vocês já vão estar mais autônomos e andando mais sozinhos dentro do hospital, e aí vocês vão ver que o enfermeiro vai julgar isso para vocês fazerem. Faz a escala para mim, entendeu? E aí vocês vão ver, cara, é real, tem que pôr o meu carimbo, tem que fazer, eu tenho que saber o cálculo, entendeu? Aí vários ligam, professora, como faz o cálculo mesmo? Aí vai tutorial de cálculo, entendeu? Uma hora vai acontecer, é gradativo isso. E é importante a gente falar isso, não é por falta de falar, mas é o que a prioridade naquele momento para o acadêmico, ele vai absorver mais ou menos. E tá tudo bem. Às vezes nós, enquanto professores, os professores depois vão me matar aqui, eu falando dos nossos babados lá da sala dos professores, mas a gente fala lá, meu Deus, ele falou que nunca foi falado isso em semiologia. Nossa. Aí pronto, aí a Ana quer morrer, entendeu? Tipo, eu falei. Eu falei assim, normal, é a prioridade, é o gradativo, tá tudo bem, pessoal, vai passar. Eles vão um dia, vai ser por eles mesmos, sozinhos, eles vão descobrir que era necessário isso, entendeu? Então, não é falta de falar, é a prioridade que o aluno dá. E eu acho que, inclusive, o podcast vai dar voz para isso, de tipo, olha, gente, dê importância, porque uma hora vai cair no seu colo e você vai ter que fazer um cálculo, né? E é sério isso que eu falo para vocês, não é só ali no estágio, tem alunos meus que saem da faculdade, professora, eu tenho que fazer a escala. Então, vamos lá, vamos revisar aqui, tá? Então, é normal e a gente está nesse campo para aprender. Mas o ponto nevrálgico que a Isabelle tocou, que é a parte de custo, que tem a ver com planejamento, os enfermeiros, no geral, eles, quando eu chego lá, olha, tá chegando aluno novo, vai vir gente nova. Karine, eles sabem planejar? Eles sabem tocar um projeto? Que eu tô com um projeto aqui. Aí eu fico, pera, calma, vamos lá, a gente vai conseguir, ele vai conseguir até o final, mas agora... Então, assim, a conversa que rola dentro, lá nos bastidores, do que esperam dos alunos, é essa para mim. Você tem alguém hoje para me indicar que gosta de projeto, que entende planejamento? A liderança é importante também. Mas se você não tiver esse planejamento, você não consegue pensar liderança, entendeu? Porque daí você não sabe para onde você está indo. É uma coisa que eu sempre falo com os alunos também. Olha, pessoal, a passagem de plantão é muito importante. Por quê? Porque você chega ali, você já sabe o que está acontecendo. Intercorrência, quais são as prioridades. Meu Deus, eu não posso deixar. Se você chega lá. Será que eu preciso pegar o plantão? Será? Entendeu? Você chega lá... Com certeza, o técnico, o seu colaborador, eu não gosto muito de falar subordinado, tá? Mas sei corrigir. O colaborador nosso. O colaborador, ele vai assumir. E ele vai chegar e vai passar a atenção dele para você. Tá um caos aqui hoje, enfermeiro, entendeu? Tá um caos isso aqui, não tem isso, não tem aquilo, tá faltando gente. Aí você vai olhar na escala, mas gente, não faltou ninguém. Só que você não pegou o plantão, você não sabe. E aí você é absorvido pelo caos. Então, você tem que também saber das suas responsabilidades. Pegar um plantão é o básico. Porque dali, aquilo você vai desenhar o seu caminho durante o dia para as coisas fluírem. Planejar, melhor ainda. Então, dentro desse planejamento, são várias coisas, não é só a gestão do cuidado. Eu tenho que planejar ações de ação, ações de educação em saúde dentro do meu setor, de qualidade de vida no trabalho. Aí já vai um outro viés, né, que a gente entra na qualidade de vida do trabalho,
que a enfermagem, meu Deus do céu, a gente se acaba lá dentro, Sim, né? a gente se entrega É que total, assim, a gente tá toda dor. maquiadinho aqui, né? Mas atrás daqui tem tal a olheirinha aqui do hospital, né? Então, assim, o hospital, ele suga muito a gente. Então, tudo isso a gente tem que ensinar a nossa equipe como nós vamos lidar com isso aqui para as coisas caminharem, para você chegar no teu paciente, tô vendendo cuidado. Porque não tem aquela brincadeira? Sim. Tem paciente que fala assim, meu Deus, você que vai cuidar de mim, deita aqui, você está precisando do soro mais que eu, né? Então, esse cuidado a gente tem que começar a ter. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso hoje, em relação aos nossos alunos. Se eu vou vender cuidado, eu quero que fique muito claro para quem passa comigo. Você está vendendo o quê? Você sabe o que você está vendendo? Você está vendendo cuidado. Então, você tem que aprender a se cuidar primeiro, né? Então, essa é uma das maiores preocupações. Mas, enfim, é isso que eu acho que... Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu perfeitamente. Eu acho que essa questão do cuidado também é em tudo, né, Pro? Quando a gente quer doar alguma coisa, a gente tem que ter para doar. Então, a gente tem que ter esse amor próprio, tem que ter esse cuidado consigo mesmo, para a gente oferecer cuidado para o próximo. Isso é algo assim que a pessoa se sinta bem, se você sinta que a pessoa está bem também, para cuidar de mim ou até mesmo de outra pessoa em si. Mas é muito bacana a senhora tocar nisso, por conta que esse autocuidado é necessário, principalmente na enfermagem, que tem muito relato de burnout, afastamento. Então, essa questão principalmente da saúde dentro do trabalho é muito importante também, principalmente para o profissional enfermeiro. Com certeza. Existem alguns conhecimentos que a gente vê assim, que adquire só na prática, né? Que nenhuma sala de aula vai conseguir fornecer por mais que anos e anos de faculdade. Qual conhecimento a senhora vê como principal, assim, que só ali na hora a gente vai conseguir pegar no tranco e entrar no jeito? Um principal, assim. Tem muitos, né? Jesus toma conta. Gente, olha, essa você me pegou, Isabelle. Por quê? Meu Deus, no hospital tem a questão que eu acho que a gente fala, professora Úrsula com certeza vai vir aqui falar de infectologia com vocês, que são os acidentes de trabalho. Na nossa área, um acidente de trabalho pode custar uma vida. Sim. Tá? Pode custar uma vida porque eu não sei, eu posso estar mexendo com algum produto químico, né? Eu posso trabalhar na parte de imagem e estar sendo exposto a raio-x, radiação, nananã, e quando eu vejo, a gente sabe que tem uma alta taxa, às vezes, de exposição que leva a algum tipo de câncer no pessoal que trabalha com imagem. Então, a gente tem todo um cuidado, tem toda uma paramentação que não pode ser negligenciada, tá? Então, assim, tem esse tipo de coisa, por mais que eu fale, vai ser só lá no dia a dia, a questão do acidente de trabalho. E é uma coisa que pode acontecer desde o mais novato até o mais experiente de todos. Um acidente, por isso que é esse nome, acidente, ele pode acontecer. Não tem como prever, a gente tem todos os protocolos aqui no livro, mas na pressão do dia a dia é um negócio que pode te desestabilizar, pode tirar você, às vezes, do ramo, entendeu? Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente sempre, quando chega, a gente tem que se atentar a como que está o mapa de risco de trabalho naquele local, para você situar bem certinho quais são os riscos que você está exposto ali. A gente pode trabalhar numa UTI NEO, que é super fofinho, bebezinhos, coisas lindas. Perfeito. E aí... tudo é mais delicadinho, mas você tem que continuar os mesmos cuidados. Colocar o avental de chumbo, o protetor de tireoide, né? E aquilo tudo dá trabalho, às vezes está no meio da emergência ali, tudo muito rápido. Então, não pode negligenciar. É tudo muito fofo, o bebezinho é inofensivo, mas aquele raio-x não. Por quê? Porque o bebezinho vai passar um tempo ali. Você vai ficar quantos anos trabalhando? Eu fiquei, acho que, 6 anos trabalhando na UTI. Já pensou tomar raio? Entenderam? Então, esse cuidado a gente tem que... Não pode passar batido, tá? Então, acho que dessa questão sua, o acidente de trabalho é um negócio que foge do livro. Por Só mais na que a gente fale, depois cada um vai ter o seu processo psicológico, ele é complicado. Ele acaba acontecendo, né? Tá dentro da... E pode acontecer. É um acidente, esse é o nome. Acidente, acontece. A gente nunca espera, né? Não.
Sobre a questão da gestão em si, a gente fala da nossa geração agora, né? A nossa geração, como que ela vê isso? Como que ela vê a gestão em si? A geração Z, como que ela tá vendo a gestão? Porque a maioria da nossa geração, eles veem os gestores e falam, não, essa pessoa não tem saúde mental, essa pessoa está completamente desequilibrada, não tem tempo para ela, ela vive para isso, eu não quero ser gestor. A senhora tem esse mesmo pensamento, estando ali dentro dessa vivência? Então, isso é um dilema para mim até, porque a maioria das pessoas, às vezes que eu converso, alunos, né? Eles falam assim, professora, eu quero trabalhar, mas eu não quero ir para gestão. Eu não quero ser o enfermeiro gerente. Não quero. A maioria. Tem uns que não, mas é 1%, sabe? Eu gosto, é isso que eu quero. Eu quero fazer controle, planilha, eu gosto de projeto, mas é pouco. A maioria quer pôr a mão na massa. E é claro que você precisa ter colocado a mão na massa para você avançar para a parte da administração, senão você... Não liga. Exatamente, não dá liga. Você não vai conseguir planejar. Então, isso é um grande dilema para mim hoje. Como passar de uma maneira que encante, que os alunos consigam ver. Gente, eu consigo ter habilidade para isso, eu posso desenvolver essa habilidade em mim, né? De autonomia, de proatividade, de tudo. Porque daí você tem que se deixar levar ali na hora para você conseguir entrar nesse mundo da administração em si, da gestão em si, né? O assistencial, ele puxa muito forte, né? As aulas todas que vocês estão lá no laboratório de enfermagem, ou vocês querem ir para a prática, ou estão dando lá reanimação, primeiro socorro, aquilo puxa vocês, né? Vocês amam aquilo. Mas aí chega numa gestão que é uma coisa, você na caverna, né? Aí já começa a sumir o povo. Cadê os alunos, gente? Cadê eles? O que aconteceu, né? Então, hoje, a minha luta, o meu dilema e minha obrigação se tornou uma missão. Isso, para mim, é como eu faço para falar assim, gente, isso aqui vai fazer falta. E isso aqui pode ser legal. Né? E faz a diferença, né, Pro? Total, porque qualquer lugar que você for hoje, eles vão pedir. Quais são suas habilidades em relação à liderança, planejamento? Porque de toda forma a pessoa pode até querer, não vou viver na assistência, mas a assistência ela vai cobrar essa gestão e esse posicionamento dentro de uma equipe. E a gente vai ter que gerir essa equipe, vai ter que ter essa gestão de pessoas. Então, de toda forma, o enfermeiro ele vai ser gestor em todos os momentos, querendo ou não. Mesmo sendo dentro ou fechado na sua caverna ou fazendo RCP. Ele vai ter que delegar, ele vai ter que ver qual que são os caminhos que pode melhorar o ambiente do setor, cuidar daquele funcionário para eles caminharem junto como uma equipe. Então, quando a gente fala de enfermagem, a gestão está muito interligada. Não tem, eu acho, muito como fugir disso. Uhum. Mas dá para a gente, né, seguir outros caminhos, né, também. Sim. E eu acredito que foi bom você ter falado, porque às vezes a gente não faz o caminho inverso, né? E dentro da gestão, a gente faz muito o caminho inverso. Mas na educação, a gente não faz o caminho inverso, que é se colocar ali no lugar onde o aluno está, eu, enquanto professora, e ver como vocês estão enxergando. Entendeu? É como se eu tivesse parado no tempo, inclusive. Então, se o aluno também chega e fala assim, eu tenho dificuldade nisso, eu não consigo ver a importância disso agora, mas espera aí, então vamos tentar ver. Vamos pegar uma estratégia? Vamos ver se eu consigo chegar aí onde você está, né? Mas, assim, quando você fala para mim das gerações que hoje... Talvez a maioria tenha essa, já estressei, já não quero mais. Já, apertou muito aqui, não quero mais, né? E o hospital é pressão 24 horas. Entendeu? É 24 horas a pressão. Se não é pressão ali mesmo do setor, você vai ter pressão da administração em relação a algumas coisas. As auditorias, que são muito comuns hoje nos hospitais, né? Elas já chegam junto, tá errado, né? E não tem para onde correr, você vai ter que ver junto com a sua equipe onde que dá para melhorar ali naquela auditoria. Porque senão você vai perder dinheiro, você pode, dependendo do que você não fizer, aquele setor pode fechar,
Então, você tem que mexer o doce, né? Você não pode simplesmente, já pensou por incompetência, vamos fechar um setor de pediatria. O máximo que acontece hoje, né, assim, tem as inspeções, é visto tudo que está incoerente, te dão um prazo, você melhora. Tem coisa que é da sua alçada, tem coisa que é da alçada da administração hospitalar, então tudo tem que estar registrado para que isso caminhe, você tem que estar ali em cima, tipo, e aí, vamos agilizar, que a próxima inspeção é tal dia, e eles falaram que se não vier vai ter glosa, não vão passar o pagamento, ou não vai vir, entendeu? E cada hospital é de um jeito, se é particular é de um jeito, se é público é de outro, mas essa conta vai chegar, e chega geralmente para o enfermeiro, né? Então, nesse sentido, eu me preocupo, assim, de formar para a pessoa não querer desistir rápido, porque parece que a gente olhando, né, que eu acho que cada um também vai seguir seu caminho depois lá fora. Mas a gente olhando em tendência, olhando geração, tudo desiste fácil. E dentro do hospital a pressão vai ser constante. Não é só cuidar do paciente. Ai, que lindo, que fofo, seu João me trouxe uma caixa de ovo porque eu consegui, né, que ele foi bem atendido. Não vai ser assim, vai ser uma pressãozinha por trás disso. Vai ter isso também, mas vai ter uma pressão. E aí, como a gente faz para o aluno aguentar essa pressão? E eu acho que em cada instância que vai acontecendo, por mais bobinho que possa parecer, é um trabalho em grupo. Ai, não trabalho em grupo. Cara, já é uma pressão para você desenvolver uma habilidade. Ai, tem o prazo para entregar. Poxa, professora, passou o prazo, você pode receber? Eu sempre falo assim, olha, eu até recebo, mas não é o mesmo preço, né? Não vai ser o mesmo valor. Então, assim, porque você tem que começar a ter esses compromissos. Coisas, né? Porque amanhã, depois, isso vai vir de outra forma. Vai ser um outro degrau, uma outra realidade. E, assim, dentro dessa parte de geração Z, quando a gente entra, é a geração que tem mais auxílio, tecnologia. Então, assim, eu vejo, assim, e falo, cara, como que tá sendo isso, né? Isso, às vezes, me preocupa de uma forma, assim, por que não? Mas eu acho que isso vem muito da questão, assim, da criação, da vivência também. Sim. Porque cada um tem sua maratona, sua história de vida também. Então, assim, depende muito de cada acadêmico, então, né? Por conta que, assim, tem uns que estão na geração Z, mas tem uma pegada completamente diferente. Eu acho que vai muito da criação para criação mesmo. E cada aluno tem o seu time, né? Então, às vezes, tem uns que já despertaram. É isso que eu quero saúde pública, eu gosto disso, eu amo estar no meio do pessoal, eu gosto de dar palestra. E cada um vai ter o seu time, né? Mas foi bom você ter tocado na questão da tecnologia, porque, assim, embora eu não seja nenhuma Steve Jobs, mas eu gosto de levar vocês pro laboratório de informática, porque é uma das habilidades que hoje em dia a gente não vive, né? No hospital a gente vai fazer tudo eletrônico, prontuário eletrônico, pedido eletrônico, tudo eletrônico, né? E dependendo do hospital que você tiver, né? Graças a Deus, se algum dia eu puder ver lá, Guilherme está lá no Einstein, né? Aí, ó, com o seu iPad na beira do leito, fazendo tudo, porque lá é assim, é tudo chique, né? Não é a realidade dos nossos hospitais, no geral, aqui de público, né? Mas alguns hospitais particulares já, sim. Até para a gente ter esse controle melhor do que é gasto, não ter o desperdício de medicamento, que, por exemplo, num hospital público, você pega e abre um medicamento para aquele paciente e faz. E já num hospital particular, você vai trabalhar a dose unitária, você vai aproveitar aquele medicamento que você abriu para 10 pacientes. Entenderam? E aí você não tem o desperdício. E eu estou falando de medicações caras, de R$5.000, R$4.000. Sim. Então, assim, é um desperdício grande, tá? Então, é nesse sentido que eu falo que a gente precisa melhorar muito a questão de administração, principalmente quem está entrando no hospital público, né? Porque lá a gente tem, sim, disponível, mas, porém, às vezes tem o desperdício.
Isso acaba caindo para a própria população, né? Sim, porque aí muitas já vai pessoas falam, impactar mas não tem essa qualidade dentro do SUS. Mas às vezes é um desperdício nos pequenos, na gestão, ou a falta dela. E aí parece a imagem de que não é legal o atendimento. Mas se você entrar, você vai ver vários tipos de atendimento dentro do hospital. Hoje, o regional, por exemplo, eu estou mais com o regional porque estou com os alunos lá. Mas a gente tem várias referências, né? Linhas de cuidado. Eles conseguem incentivo, reformam setores, fica setor super top de linha. Você nem acredita que você está dentro do regional. E precisa ter dinheiro também para mexer, mas precisa ter gente responsável mexendo com esse dinheiro. E planejamento, E né? planejamento. Começou, assim. Então, eu comecei, tem pouco tempo, a mexer com essa questão de fazer minhas aulas no laboratório de informática, né? Eu acho até que é meio estranho, tem hora, porque eu nunca consigo, às vezes, o laboratório de informática, porque falo, que esse povo não era laboratório de informática? Como assim que vocês querem vir para cá? Mas é para desenvolver essa habilidade. E quando eu comecei, eu falei assim, cara, eu acho que eles super... Tananã, né? Nossa, eles vão me ajudar até com a tecnologia, porque eles são os caras, né? Pensei. De repente, eu escuto um aluno falando, professora, precisa de uma aula para aprender a abrir a sua aula. Então, assim, que eu gosto de trabalhar com Prezi, outros programas. E aí, eu falei assim, gente, calma, deixa eu ir para o lugar deles, para entender como é que tá, em que a gente está achando que está abafando, que tá, né, que eles dominam toda a tecnologia. E até questão da IA também, né, o medo de algumas pessoas, eu acho assim, IA nenhuma consegue substituir um enfermeiro hoje. Impossível, cara. Só tem esse receio, né? Não, o IA veio tomar Eu lembro tudo. da propaganda da Alexia, né? Que foi pro dia do enfermeiro. Não sei se vocês vão lembrar. E aí a senhorinha tá sentada e ela fala, Alexia, me ajude a levantar. Aí a Alexia responde, não posso ajudar. E aí vem o enfermeiro e ajuda. Então, assim, tem coisa que não vai conseguir substituir, entendeu? Mas eu sou super a favor da gente conseguir trazer, igual a gente está trabalhando agora em SAI. É difícil você pensar, ter tudo na cabeça, aqueles mil e poucas intervenções, tudo aquilo, 400, mas a gente pode pedir, por favor, Iá, me ajude aqui, só que na hora de apresentar, de falar, de ter domínio do caso, você vai precisar do seu cérebro, entendeu? Ela pode te ajudar a organizar uma montoeira de informação, né? Então, eu tava assim, nessa vibe, entendeu? Mas daí agora eu tô vendo que é um passo de cada vez também com a tecnologia para os acadêmicos, mesmo achando que todo mundo já está acostumado com tecnologia. Calma, a tecnologia tá aí, uma coisa é TikTok, Instagram. E outra coisa é a gente usar isso para salvar a vida de alguém, para organizar e planejar, como eu falo, uma casa, que seria um setor lá dentro do hospital, né? Sim. É muito interessante porque quando a senhora começou a levar nós para o laboratório, todo mundo tem um time, como a senhora falou. E para mim foi muito interessante porque eu vi e falo, cara, tem o Prezi, eu vou conseguir fazer uma apresentação. Tem uma apresentação hoje, pronto, tá pronto, vamos fazer, gente, é assim, você vai ficar com essa parte, bora. E assim a gente consegue abordar de uma forma diferente também. Trazer IA ao nosso favor, a gente não vai substituir, nunca vai substituir. Mas sempre a gente tem que auxiliar e entender o conteúdo. Não deixar o IA ou a tecnologia achar que vai comprar toda a nossa graduação, porque isso acaba não acontecendo. Ou a gente utiliza e saber dosar também, né, a IA, a tecnologia, e também o conhecimento que a gente já tem com os docentes, com tudo a parte da biblioteca virtual, biblioteca física, a gente saber ter essa medida também. Mas é muito interessante porque eu propriamente consegui me desenvolver bastante, principalmente na parte do Prezi. Todo mundo fala, nossa, mas abre uma página, abre a outra, mas é legal, acaba sendo legal. Sim, e é um consenso nosso, sempre quando tem as semanas pedagógicas aqui na UCDB, e eu vejo que o nosso grupo da enfermagem é um consenso, assim, gente, é legal, nós vamos usar e tudo mais, e a gente quer que eles usem, só que não dá para você pedir o trabalho só escrito, você viu, não dá. A gente pode até pedir, mas aí depois, vem cá, vamos sentar,
você vai apresentar, deixa eu ver o seu domínio, entendeu? Então, aí você consegue unir a situação, né? E o aluno estar aberto também para você poder fazer uma crítica e falar assim, ó, no sentido de crescer, ainda tá aquém, né? Ainda, vamos lá, tá maravilhosa a parte da escrita aqui, né? A gente viu, olha só, e até te ajudou, né? Porque não saiu tudo da sua cabeça. Mas a hora de você passar que você tem domínio sobre aquilo é outra coisa. Então, casar essas duas partes pode tornar esse processo mais rico, sabe? Mais equilibrado, mais rico. Aí tem ganha-ganha, tanto o professor quanto o aluno, né? Porque também não adianta eu falar para vocês, não pode, eu quero trabalho escrito à mão para eu saber. Você vai pegar e vai copiar, daí, entendeu? Pronto. Não é isso. Eu quero saber se entrou na sua cabeça, né? Como é que e tá, esse né? consenso hoje a gente consegue ter no grupo da enfermagem, tipo, talvez às vezes dá mais trabalho um pouco para vocês ou para a gente, mas assim, pelo menos a gente está vendo o que disso ele está conseguindo absorver. Tá. Porque tem muita resistência, eu vi até em algumas UBSs, de amigos comentando, falando, olha, fulano tem tantos anos, super novo, tem dificuldade em tecnologia. Tá vindo a tecnologia pra gente fazer estratificação de risco, e a pessoa tem dificuldade e tem resistência e tem receio disso prejudicar ela. Por isso que ela não vai colocar ou não vai preencher alguma coisa desse tipo. Entende? Então, assim, é algo que a gente pensando, conversando assim, me trouxe também, que é algo que vai cair lá na frente, querendo ou não. Vai cair no colo de vocês. Não tem pra onde correr tecnologia hoje, pessoal. É saber usar, né? Poder filtrar e ver usá-la para o bem. Sim. Não chegar lá na hora e pegar e copiar um trabalho todo, como a senhora disse, mas saber pegar a tecnologia, as inteligências artificiais e usar para o bem, ajudar, né? Eu gostava também em tempos de prova, você joga lá o conteúdo, pede para fazer umas perguntas e assim você vai desenvolvendo. Porque é uma tecnologia que na época dos nossos professores não tinham, era muito mais difícil. É a gente poder ter essa percepção que hoje em dia é um privilégio ter isso. Não é um meio de usar para você passar na faculdade mais fácil. Não é um meio de cola, é um privilégio para que a gente possa se tornar profissionais muito melhores. Com certeza. É saber ter essa visão. E eu achei bonitinho você lembrar disso, porque meus filhos, eu tenho as gêmeas, né, de 10 e o Gabriel de 11. E eles colocam lá, Gemini, montar prova, 5º ano, conteúdo tal, ciência sobre isso. E ela monta lá uma provinha, eles ficam lá, as gêmeas competem, né? Ai, meu progresso foi melhor que o seu. Mas eu acho super legal usar. Sim, usar para o bem. É um professor ali disponível 100% do tempo. Sim. Algo muito top. Com certeza. A gente estava falando das suas bagagens, de toda a sua bagagem do Lattes. E aí a gente ainda tem esse detalhe que a senhorita é mãe, né? Mãe ainda, então tem todo esse manejo de gestão. Então, acho que a mulher em si, ela já tem todo esse manejo de gestão bem qualificado dentro da criação também, né? Sim. Ela tem aquela cobrança também. O cuidado não para, 24 horas. Em casa, no hospital e tudo. Uma pergunta para a senhora. Existe, assim, um perfil de liderança que a enfermagem precisa... que comece de uns anos para trás para agora. Por exemplo, nem todo mundo tem um perfil de liderança fixo. Eu sempre, desde pequenininha, fui boa em falar. Eu sempre... Quando a senhora passa trabalho em grupo, tem que ter um líder no grupo. Sou eu. Meus amigos nem olham, já sou eu. Mas a senhora acha que o quanto isso é importante dentro da universidade, as pessoas desenvolverem essa liderança, né? A gente falou sobre a gestão e também sobre a liderança. Isso de apresentar trabalho, que a senhora falou, não adianta só você fazer o trabalho. Você tem que ter domínio do conteúdo, apresentar ele. Essa questão de liderança dentro do hospital, dentro ali pós-formado, né? Como profissional, é também fundamental, né? Super. Tem algumas questões que eu acho que vocês vão observar ao longo da disciplina de gerenciamento hospitalar, que são os tipos de liderança que a gente tem, né? Então, nós temos 3 tipos clássicos. O autocrático, o laissez-faire, que é o liberal, e o democrático. Esses 3 são os clássicos que você vai ver no hospital, você vai ver na saúde pública, você vai ver, inclusive, na hora que vai fazer o trabalhinho, né? E aí, você vai me perguntar assim, qual desses é o melhor, professora? Eu ser muito autoritário, tem hora que vai, né, tem que chegar, falar e obedecer, tem que ser o liberal. Olha, o que vocês decidirem tá melhor.
tá beleza, pode decidir aí. Ou o democrático, quer ver as duas partes, quer equilibrar. Então, como vai acontecer isso lá no hospital para você? Vamos supor que você tem uma equipe com 12 funcionários, né? E você está vendo as férias para eles. Dos 12, 10 escolheram dezembro para tirar as férias. Você vai conseguir ser democrático, liberal? Acho Impossível. que água e óleo, né? Não tem como misturar, não tem como. Vocês entenderam? Então, aí vocês vão ter que criar uma série de critérios até a gente conseguir chegar num padrão justo aí de escolha dessas férias. Isso é um problema que acontece sempre no hospital, a escolha de férias, né? E dentre outras questões, né? Você precisa conhecer bem esses 3 tipos clássicos e você precisa ser flexível para você transitar. Tem hora, na hora H, na hora do AUE, igual agora está tendo greve, acho que está ainda a greve lá no HU, né? O pessoal da enfermagem. Então, eles ficam trabalhando em escala reduzida e tarará, tarará. E o enfermeiro entra junto ali, tenta ajudar. Mas tem hora que você vai ter que chegar e falar, pessoal, hoje a escala vai ficar assim, assim, assim. Né? Ai, não sei o que, um não vai gostar, o outro vai fazer cara feia. Gente, não vai ter jeito, é modo sobrevivência hoje. Vamos lá, o que tem para fazer? E se o enfermeiro vira as costas e não vai junto, vai dar ruim. Ele tem que ir junto. Se é um banho no leito, se é trocar paciente entubado de 80 quilos, ele tem que chegar junto lá. Esse é exemplo, né? Tem. Não tem como você só delegar e sair correndo. Não vai dar certo. Você não vai conseguir terminar o seu plantãozinho, tá? Então, é transitar e achar flexibilidade nesses todos. É claro que o sonho, eu acho, é a gente ser 24 horas, né? 365 dias do ano democrático. Porém, pessoal, tem hora que a coisa vai estar assim, ó, caindo, despencando. E até você falar, calma, deixa eu escutar você, deixa eu escutar... Acabou e você não conseguiu resolver. Tem que trabalhar em cima de solução, né? E a gente só vai conseguir se a gente tiver um autoconhecimento muito grande, tá? Então, assim, gente, tem 1000 coisas. Eu falo que ninguém nasce líder, porque antigamente o pessoal falava, líder é nato, só tem uma pessoa. E eu gosto de contar uma história que uma empresa queria descobrir uma liderança para a empresa, e aí ela levou todo mundo para a beira do rio e colocou todo mundo dentro do barco e falou, olha, o objetivo é atravessar daqui para lá. Meu Deus, os remos não saíam do lugar, o barquinho começou a rodar e o troço começou a querer virar, até que um levantou lá, para, começa a remar agora todo mundo assim. Então, aí conseguiu chegar o barquinho do outro lado. Aí o cara falou, bom, você é o líder dessa rodada, agora volta o barco. Tudo de novo, rodando, não sei o quê. Aí, de repente, um levanta. Para, pega o remo, faz assim, não. Aí chegou do outro lado, você é o líder dessa rodada. Então, líderes, pessoal, eu posso ter uma equipe e, de repente, me nasce um técnico de enfermagem líder, que o enfermeiro não consegue falar. Então, quando acontece isso, qual é a organização da coisa? É você legitimar que ele tem, sim, capacidade de comunicação maravilhosa com aquela equipe e você se unir com ele. A gente tem que trazer ele para o nosso lado Sim, também, né? Porque um precisa do outro. Aí você vai começar a girar a roda ali com ele. Aí você vai equilibrar entre o que a empresa está precisando, o que é melhor para você, o que é melhor para a equipe, o que é melhor para o paciente. E aí você vai conseguindo orientar e não fica aquela tensão no clima. Porque se você fica só no embate, essa tensão, todo mundo vai perceber, em primeiríssimo lugar, o paciente. O paciente percebe quando a equipe tem uma tensão. Todo mundo que vai atender, ele já tá... E parece que tudo que... não vou errar. Erra, porque tá tão tenso. Tá tão... que acaba tendo erro, tendo mais questão de acidentes também. Então, a liderança, ela tem muito a ver com o seu autoconhecimento. Então, eu sempre oriento
Tento fazer alguns trabalhos para ter esse autoconhecimento, mas bem superficial, só para você entrar em contato, saber que você precisa ter um lugar para você relaxar depois que passou um plantão muito tenso. Começar a ter essa tomadinha de consciência, entendeu? Mas tem vários outros cursos que vão levar você a ter autoconhecimento, né? Sebrae oferecem vários de liderança, né? E liderança, igual a Isabelle colocou, não é só a comunicação, mas parece que a sua energia já atrai aquela situação, né? Então, assim, uma coisa é você gostar de falar e outra é você... Eu não tenho energia, mas eu gosto de falar. Não dá, tem que ligar essas coisas para a liderança. Então, assim, achar o equilíbrio, ter um autoconhecimento para ver suas potencialidades. Tem gente que é mais enérgica, tem gente que é mais tranquila, mas você vai encontrar isso no momento. Eu não consigo imaginar hoje um enfermeiro trabalhando no PAN que é tranquilo. Não consigo, entendeu? Ele tem que ser meio pilhadinho, meio antenado, porque acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Tem que entrar no ritmo, né? Agora também não consigo ver uma pessoa totalmente estressada trabalhando na maternidade, nesse pique de PAN. Não dá, você vai pegar, encostar no neném, ele já vai sentir, ele não vai deixar você encostar. Ele vai começar a chorar. Cada setor tem a sua definição ali de liderança, né, Pro? Sim. A senhora está falando sobre esses perfis. Quando o enfermeiro tem um perfil e o profissional tem um outro perfil, ele tem que se moldar, ele tem que ser esse camaleão, se moldar para manter ali uma harmonia, ou como que ele pode trabalhar isso? Porque geralmente tem outras pessoas que vai ter um outro perfil e tá tudo bem, as pessoas são diferentes, a gente entende isso. Mas, como que o enfermeiro vai tomar? Porque, às vezes, a pessoa é mais introvertida, ou ela é mais estressada. Cada um vai agir de uma forma. E aí, como que o enfermeiro toma esse posicionamento também? É super importante você tocar nesse assunto, porque dentro do hospital a gente também trabalha com indicadores de saúde, né? Então, qual que é a meta dentro de cada setor? Então, eu estou tendo úlcera de decúbito que ultrapassou aqui a minha... tá além do que eu esperava. E a gente sabe que úlcera de decúbito é relacionada a não posicionar paciente, não fazer mudança de decúbito, a uma série de coisas. E eu preciso de um planejamento. Pessoal, não vai dar. Está aumentando aqui meu indicador. Eu preciso melhorar isso. E aí, você vai ver assim, quando você tem essas metas e esses indicadores, independente da maneira como você é, ou mais legalzinho, ou mais certinho, ou mais chatinho, ou mais Caxias, você chegou naquela meta, você conseguiu, você mostrou para a tua equipe que era isso. Então, a gente também tem que conseguir organizar isso. É claro que a gente quer um ambiente maravilhoso dentro do hospital. Tem lugar que todo mundo lancha junto e beleza. Tem lugar que o pessoal se fala, oi, tchau, é tudo rápido, né? Centro cirúrgico, o pessoal entra, sai e tá tudo bem. Vocês conseguiram chegar no indicador, na meta? Porque senão a gente começa a se cobrar que só aquele super bonzinho, o mais comunicativo de todos, mas calma. Ele está conseguindo atingir metas e indicadores do jeitinho dele. Às vezes, ele, sem falar, ele vai e fala um por um na beira do fulano. Não vai dar. Ciclano. Como que a gente vai fazer para melhorar isso daqui? Às vezes, ele é totalmente diferente. E tem outro que já chega... Pessoal, vem aqui, ó. Não vai dar certo. A gente precisa melhorar Joga isso. Feedback com todo mundo. Entendeu? E as equipes, elas acabam, sim, se moldando. O que eu acho que o enfermeiro não pode deixar é, igual a Isabelle também concordou aqui na hora que a gente estava falando, a gente tem que entrar junto. Senão eu nunca vou conseguir entender como é que está a energia do meu grupo. Se eu só dar a missão e ir embora e não voltar lá e ver, puxa vida, esse curativo não dá, eu tenho que entrar junto. Curativo de queimado, grande queimado, não tem como, eu tenho que estar aqui junto.
Então, tem que ir, tem que parar tudo, tem que separar as prioridades, o seu planejamento do dia, para a sua equipe também confiar e ficar junto ali com você. Mas essa questão do jeitinho de um, do outro, não precisa também se transformar totalmente. Mas sim, a gente tem que ser meio camaleão, tem hora, porque tem hora que você vai estar lá só no seu setor, tudo tranquilo, tudo dando certo, de repente, desce para a diretoria, você vai para uma reunião, você tem que se posicionar. E aí lá, por mais quietinho que você seja, se você não falar, você vai ser engolido. Então, assim, é o equilíbrio, né? Em tudo na vida. Mas eu acredito que é nesse sentido, de que todos nós, com o jeitinho que seja, a gente vai acabar encontrando o lugar que deveria estar. Eu falo que um bom líder, ele leva as pessoas para o lugar que eles não gostariam, não queriam, mas deveriam estar. Porque o líder, o gestor, ele tem um pé aqui no futuro, mas um pé no presente, mas o olhar dele está lá no futuro. E às vezes é difícil agora aqui no meio do vucu-vucu a gente olhar e falar assim, eu não queria fazer isso, né? E o enfermeiro vai mostrando os indicadores. Aí, de repente, ele mostra lá, conseguimos. Olha, a gente hoje é referência aqui na nefrologia, a gente é referência na endoscopia. Hoje a endoscopia é referência aqui para o estado, o pessoal vem fazer treinamento, vem de todo o estado, vem para cá, nefrologia ali do regional. Então, foi porque alguém um dia falou assim, ficou brigando, olha, pessoal, eu sei que vocês não querem fazer isso agora, mas não tem jeito, vai ter que ser assim. Tá? Então, isso vai fazer parte também do nosso dia a dia. Entra É achar como o líder, né? equilíbrio. Sim, é muito interessante essa questão do posicionamento. Até agora, para nós, né, quando a gente terminar o curso, estiver recém-formado, a gente chega ali num hospital que já tem uma dinâmica de gestão. A gente chega lá para liderar uma equipe, a equipe, os técnicos, os médicos têm de carreira o que a gente tem de idade, né? E saber entrar ali, ser camaleão, e porque até com as novas tecnologias que nós temos, fazendo uma conexão com outro tema, e as maneiras que nós temos hoje em dia de explicar para eles sem confusão, sem ser autoritário, para não separar a equipe e poder, tipo, trabalhar todo mundo, vai respingando em todo mundo, né? Se tiver uma equipe que não tem conexão, não sabe trabalhar em equipe, os pacientes percebem, a equipe não flui, na hora que você precisa, vem cobrir um plantão, escala de fim de ano, aquela confusão, ninguém é amigo, mas saber apresentar os novos meios. Eu sei que você faz assim há 20 anos e há 20 anos tem dado certo, mas hoje em dia nós temos esse meio de fazer que pode ser mais fácil, pode agilizar, porque a saúde, né, a medicina, a enfermagem muda a cada dia. E a gente, saindo da faculdade, a gente está com tudo fresco na mente. Até numa conversa que eu tive com um médico mais velho, ele já tem 60 anos, já cardiologista, a gente estava conversando sobre valores de glicemia. E a gente estava conversando, né, que a glicemia dele estava falando que estava alterada num valor que estava padrão. Eu falei, olha, talvez na sua época que o senhor aprendeu, com todo respeito, seja o valor. Mas hoje em dia, a sua glicemia dando 95 tal, é excelente. Aí a gente tava, tipo assim, tentei de uma maneira sem ser autoritária explicar para ele que os valores de referência se alteram. Eu acho isso que é essencial. Se posicionar de maneira educada, né, para levar a equipe para frente como líder. Perfeito, Isabelle. É isso mesmo. Posicionamento é tudo. Sim. Tudo. Mas tem que ter conhecimento para ter um bom posicionamento também. Tá? Exato. Para ter todo esse conteúdo também. E a senhora comentou sobre essa beira do leito, né? Conversar ali sobre a beira do leito em si. E ter essa conversa com os nossos colaboradores. É isso. Né? Sobre feedback. A enfermagem, né? Ela tem essa visão, assim, que o pessoal geralmente foca nessa parte mais de feedback. Porque o feedback ele é formado pela parte positiva, tem aquele sanduíche, né? Que o pessoal fala. Mas, geralmente, o pessoal acaba pesando mais no... é só os pontos negativos. Melhora, senhor. E, assim, como que é feito esse feedback? Trazendo nessa questão, assim, do feedback em si. Porque, geralmente, o feedback, ele é feito... Não é o individual, necessariamente. Às vezes, expõe a pessoa de uma forma ali. E aí, acaba ficando aquele clima bem complicado dentro da gestão também. Dentro de qualquer empresa, hoje... Eu acredito que a gente não tem, assim, são pouquíssimos que tenham um programa para estar fazendo a avaliação do desempenho das pessoas,
né? Então, para estar falando, olha, está indo bem, está indo mal, né? Igual vocês fazem avaliação nossa, da instituição, entendeu? No geral, nos locais, a gente tem isso muito, assim, picado. Então, por exemplo, eu tenho um saque, vamos supor lá no regional, em algum outro hospital, e aí a pessoa aleatoriamente, um ou outro, vai lá, aí quando achou legal, ou então só reclama, entendeu? Então, assim, não é uma coisa de avaliar um desempenho para a gente saber, nós estamos aqui e queremos chegar aqui. Quais são os critérios que eu quero sempre manter? E nós temos, né? Nós temos protocolo para tudo isso, tá? Para avaliação de desempenho, de satisfação de usuário, de tudo, tá? Então, precisa só, igual eu te falei, ter alguém que mexa com planejamento dentro disso, para não deixar isso parar. Às vezes faz porque alguém pontualmente vai vir olhar, e aí depois para, entendeu? E aí não mantém a equipe naquela motivação, falando, é necessário fazer isso. É igual quando fala assim, acho que vai ter visita da Anvisa. Aí todo mundo se ajeita, né? Arruma o cabelo. Tira os adornos. E aí, de repente, passou. Ufa, põe os adornos de novo, né? Não ajeita o cabelo. Então, assim, a gente precisa ter uma política também dentro. A gente precisa muito do apoio da instituição para a gente manter isso como critério. Eu sei que no HU, eles fazem porque eles recebem uma ajuda, uma verba, então é obrigatório fazer essa avaliação de satisfação do cliente beira-leito e do desempenho dos profissionais também. E aí lá é uma outra situação, porque são profissionais que são estatutários, né? A maioria é concursado, então você passa por estágio probatório, é diferente de um CLT, por exemplo. Mas tem uma continuidade um pouco melhor em algumas instituições, a questão da avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho, quando você começa a apresentar constantemente, a pessoa começa a olhar aquilo. Puxa vida, vai fazer bem para todo mundo, né? E não adianta só igual você falou, apontar o defeito e não dar condições de tipo... eu tenho um cara que funciona super bem em veia, mas é grosso. E aí, como que eu faço para tirar ele disso, né? Então, como que eu faço? Olha, você é maravilhoso, mas olha como que está aqui o indicador de satisfação dos clientes. E seu trabalho é impecável. Quanto você está disposto? Vamos trabalhar aqui junto? E aí, a instituição também tem que vir junto para dar condições. Porque, tipo, nós somos enfermeiros, não somos psicólogos. Não somos pessoas, entendeu? Ele também não vai poder toda hora tirar do bolso dele para ele... não, então eu quero melhorar, mas aí... Não é um salário também que dá para, às vezes, você falar, vou tirar do meu bolso para eu ficar fazendo cursos caros de liderança e tudo mais. Mas o que, naquele momento que foi identificado, a empresa consegue se organizar, tá? Então, é um conjunto de estratégias a gente pensar o desempenho das pessoas dentro. Não sou a favor de expor ninguém, mas você pode expor indicadores que vão mal, sem apontar dedo na cara de ninguém. Esse indicador aqui é do nosso setor hoje. E a gente precisa melhorar. Como e aí assim? tem a questão de... por exemplo, eu estou com um indicador de infecção alto, né? Eu sei que tem uma pessoa que toda hora não lava a mão entre um paciente e outro. Estou vendo ali, a CCIH já me autuou, já falou, a gente já fez treinamento e às vezes a pessoa continua. Tá? Então, você não precisa falar, você não vai lavar a mão de novo aí, né? Lá do outro lado, todos os pacientes ouvindo, né? Eu não sou a favor, tá? Mas eu sou a favor de falar, nossos indicadores continuam ruins em relação à lavagem das mãos, nossa infecção tá aqui, ó, tá alta, tá subindo, e é o primordial, pessoal, a flora se remexendo, né? A flora se acabando. E aí, depois... falou, fez treinamento, vem a nossa parte. Olha, fulano, a gente já falou várias vezes,
Então, agora você está recebendo essa advertência verbal, que é feita por escrito, você assina, ele vai assinar que ele está ciente, e aí não pode mais acontecer. Se acontecer mais de 3 vezes, aí já é punição. Então, você tem que ter uma instituição junto com você, para você conseguir conversar de uma maneira que tenham as regras. E regras foram feitas para ser seguidas. Na hora que você assina seu contrato, você assina lá que vai chegar na hora, né? Você imagina, o fulano nunca está na hora para pegar o plantão e o outro está lá, tem que sair, tem que ir para outro plantão, tem que pegar a criança na escola, está esperando. E a continuidade da assistência é total responsabilidade nossa. Eu não posso ir embora antes de passar o plantão. E o outro chegando atrasado. Já conversou 1, já conversou 2, já conversou 3. Já ajeitou o horário. E nada. Calma, fulano, o que está acontecendo? A gente já fez todos os ajustes. Agora não vai dar, não tem mais desculpa. É uma advertência. E aí isso a gente tem respaldo legal para fazer, tá? Só que daí depois as sanções, as punições, a instituição tem que vir junto com você. E no caso, não estou tendo força da instituição aqui, a coisa tá... Eu estou vendo que vai sobrar para mim eticamente, você tem como sim acionar o Corém, pedir ajuda, que inclusive, acho que uma das últimas... A gente teve visita do Ministério Público no regional, foi por conta de denúncias e tudo mais, mas o Corém meio que veio junto e fez a ponte junto com o Ministério Público. Não dá mais. Vocês estão acabando com a força de trabalho lá dentro, o pessoal está em número muito reduzido, vamos tentar melhorar. No sentido, Corém veio, não é para ficar expondo, mas... Pelo amor de Deus, vamos cuidar da nossa categoria, tá? Então, não sou a favor de chamar a atenção de ninguém, mas você tem maneiras e a instituição tem que vir junto com você para você ter respaldo. Sim. Tá? Para ter todo esse cuidado também, né? Com o próximo também, Uhum. né? E antes de fazer esse respaldo, conversar, essa questão de chegar atrasado é muito grave, porque a gente está falando... não é de qualquer coisa. A gente está falando de uma pessoa que está esperando você para uma medicação. Uhum. Então, assim, é algo que a gente tem que parar e pensar dentro do ambiente hospitalar também, porque a pessoa está esperando. Uhum. O trabalho, ele é contínuo dentro da enfermagem, né? Uhum. E, além disso, o seu colega também está esperando para ir embora, querendo ou não. Sim. Já ficou ali horas de plantão, né? Querendo só descansar. Daí o outro que tá tranquilo fica enrolando. Uhum. Não soube fazer gestão do tempo dele, do dia dele, né? Tudo volta em dar a certa importância pra gestão. Sabe que tem que assumir um plantão de 18 horas, se programa pra sair de casa, contando com o trânsito, com tudo. É questão de se programar, saber gerir e planejar. Tudo gira em torno, acho que atualmente. A gente falando agora um pouco, professora, sobre delegar. Como que o enfermeiro ele pode saber até onde ele pode soltar, dar autonomia para a equipe, sem perder, sem que aconteça um acidente de trabalho, até onde o limite dele para poder delegar essas funções, até porque a gente não pode pegar tudo para a gente, né? Mesmo que estejamos liderando ali, né, uma equipe, a gente tem que saber dar uma funçãozinha para cada um para não sobrecarregar. Da minha experiência, a primeira coisa, a gente tem que de cara... chegou na equipe, identificar as potencialidades de cada um. Você vai ver que um é mais comunicativo, gosta mais de ficar ali na beira do leito. Você vai ver que o outro é mais quietinho, mas ele domina mais a questão dos materiais. É um cara que sempre está organizando ali a guarda de materiais, olhando o que está faltando, já te deixa a par disso. E assim você vai indo. Então, primeira coisa, sente ali, calibra junto com a sua equipe quais são as potencialidades de cada um. E todo mundo tem algo legal. Até o carinha do lanche. Tem uns que, né? Não, eu faço café, não fica sem café no plantão, né? Então, todo mundo vai ter, tá? Primeiro de tudo, calibrar. E aí, a questão de não perder a mão, igual você falou, é porque você vai estar sempre... você tem que estar um passo adiante. Igual eu falei, a questão da passagem de plantão já vai te deixar um passo à frente de todo mundo. Porque o enfermeiro, ele tem essa capacidade de chegar e olhar por cima, assim, ó.
passar o drone, sabe? Zzz. E, às vezes, o técnico, ele tem essa capacidade por conta do tempo que ele está lá dentro, porém, ele já fica mais focado assim, quem são os meus pacientes? Ele já foca naquela responsabilidade, eu tenho que dar conta desse. E o enfermeiro, ele passa o drone. Então, assim, por mais que você delegue para pedir ajuda, vai ter que passar ali por você, de alguma maneira, as situações para a conclusão, entendeu? Sim. Até porque você vai passar o plantão para o teu próximo colega e você vai ter que passar o plantão do todo, não vai ser de um pouquinho, entendeu? Mas eu acho que as potencialidades, elas têm que ser... Aí entra no feedback, quando você reafirma para a pessoa, putz, foi super bacana o que você fez hoje, você viu a mãe, sou super feliz, né? Vamos supor que é um engurgitamento lá de mama, aí você ajudou a aliviar, puxa, você viu ela, estava dando mamar já pro bebê sem dor, você viu como ela estava feliz? Então, o elogio, né? Claro que você tem que fazer de coração também, porque se ficar forçado não vai adiantar nada. Mas é um tipo de feedback super legal para você manter a motivação do grupo, tá? E aí só vai conseguir fazer isso quem está ali no tete-a-tete. Se você não vê as situações, se você não entra nos quartos, se você não escuta o que o paciente te fala, puxa, aquele enfermeiro, que eles chamam todo mundo de enfermeiro, né? Aham. Aquele enfermeiro que veio e posicionou minha veia, cara, que mão boa, não doeu nada. Tem que ir lá falar, tem que ir lá. Você tem que achar uma hora do seu dia para ir lá falar, tá? E isso vai fazer toda a diferença para quando você quer trazer eles juntos de você depois. Sim. Até no dia da pessoa, né? Faz toda a diferença. Que ele chega feliz em casa, o técnico, o enfermeiro. Saber que ele fez o dia de alguém melhor. Com certeza, com certeza. Essa questão de delegar é muito interessante por conta que na pandemia colocou isso muito em prova, porque mudava protocolo toda hora, essa questão da passagem de plantão. A gente tinha que ter no plantão. Essa passagem de plantão ela deve ser levada muito a sério, né? Porque assim, você vai conseguir ter um mapeamento do que está acontecendo e aonde você vai priorizar, né? E na pandemia a gente consegue ver essa questão da delegação, com a gente conhecendo o nosso time. Na pandemia isso mudou ou como é que foi? Continua essa mesma estratégia de conhecer as potencialidades? Não, pandemia, você abre um parênteses. Pandemia foi modo sobrevivência 1. A enfermagem, toda a equipe de saúde foi colocada muito à prova. Primeiro porque, hora você estava trabalhando com a pessoa, hora você estava cuidando dela. E aquilo acabava com o psicológico emocional, de qualquer pessoa. Uma de ver seu colega, uma de ter que cuidar do seu colega, e outra de, será que serei o próximo, porque acho que estou com alguns sintomas, entendeu? Sentinha criava também na cabeça. Porque Muito difícil, muito difícil. Foi o modo sobrevivência. Acho que todo mundo se deu a mão para conseguir passar pela pandemia. Todo mundo. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, povo da nutrição, povo do IML nunca teve tão on, né? Então, é uma profissão que a gente quer deixar esquecida, mas eles estavam sofrendo, né? A gente está falando de container com corpos, era uma coisa, câmaras refrigeradas com corpos. Não é, gente, é cenário de guerra. É cenário de guerra, é outra coisa. Não dá para comparar o que a gente passou. Eu tive a oportunidade, depois de um tempo, ir num projeto no regional, que foi pós-pandemia, e foram a maioria dos técnicos, e foi para falar sobre luto, né? E a maioria dos técnicos que ficaram super na pandemia. Gente, não teve um que não chorou naquele dia à tarde. E eles falando tudo que eles passaram ali e falando como foi difícil. Ou saber que estava chegando alguém da família. Ou voltar para casa com criança pequena e sabendo assim, meu Deus, por mais cuidado que eu tenha, será que eu vou... Tá tudo limpinho, tá tudo certo. Gente, foram tantas camadas ali, as psicólogas, não tinha um que não chorava, os médicos, sabe? Foi uma experiência muito forte para mim, de o quanto que a enfermagem segurou a onda, assim, na área de saúde no geral, segurou a onda, no sentido de que quando eu vi o sofrimento deles falando ali pra gente, eu falei assim, cara, eu passei só uma pontinha do iceberg, trabalhando no drive,
fazendo coisas aqui fora e eles lá dentro do hospital. A gente foi para dentro do hospital, a gente não demorou muito. A gente foi com os alunos sem ter a vacina ainda, porque tinha um acordo que fazia menos tempo quem queria se formar. E tinha gente que já estava com emprego encaminhado e queria se formar, né? E foi bem complexo para a gente, porque a gente sentou em grupo, e aí, gente, vamos mandar, não vamos, alunos? Pensa, estava todo mundo com medo, não tinha nem vacina, nada, né? E eu dei minha humilde opinião, né? Eu falei assim, gente, vocês já viram, né? Esses memezinhos que aparecem. Gente, a minha profissão, fiquem tranquilos, eu estou preparado para o ataque zumbi, né? Então, é bem isso, né? É pandemia, é guerra, não sei o quê. Quem que não pode deixar de ter lá? Alguém para cuidar, né? Então, eu falava, é agora ou nunca. Eu acho que a gente não pode obrigar, mas, tipo, a gente foi preparado para ir para a guerra, pessoal. Eu sei que eu estou bonitinha aqui agora, mas se eu olhava a realidade na Itália e eu falava assim, puxa, se alguém descobrir que eu tenho experiência e precisar em CTI, eu vou ter que ir, eu pensava. É minha missão. Eu jurei, eu falei que eu ia fazer isso, né? Então, é missão. E é isso que eu pensava, assim, os alunos, olha, não é obrigatório, então nem todos foram, tinha gente que tinha problema de saúde, ou tinha pai idoso em casa, ou morava com os avós, e aí a gente sabia que tinha, olha, então, vamos lá, vamos ver por parte, mas tinha uns que eu quero. E até hoje, tem uma enfermeira que fala assim, eu lembro, Karine, quando faltou um monte de gente na linha de frente, que a gente teve as perdas, que foi complicado, que aí começou o pessoal também sucumbir, né? A saúde das pessoas lá dentro trabalhando começou a sucumbir. E eu falei assim, pessoal, não tem jeito, hoje eu preciso que vocês entrem literalmente linha de frente, CTI, PAN, nananana. Ela falou, Karine, os da UCDB foram os primeiros a levantar e falar, eu vou. E ela lembra para mim até hoje disso, com o olho cheio de lágrimas. E eu fico orgulhosíssima, assim, né? Que, tipo, só vai encarar uma dessa quem tiver coragem também, né? Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Mas, assim, o cara, quando ele fala assim, eu tenho conhecimento, eu sei como que eu tenho que ir, eu tenho que me paramentar, eu tenho que fazer isso. Tem uma lógica na cabeça dele, ele vai. Ele vai até pra guerra. Ele vai, sabe? E eu acredito que enfermagem é isso. O enfermeiro, ele tem que encarar, tem que ter coragem. Tem que ter conhecimento, tem que ter posicionamento, tem que ter coragem. E a gente falava, o nosso lema era coragem aqui. As professoras, coragem, vamos. Drive, coragem, gente, coragem, bora. Era de manhã, à tarde, à noite. A gente saía daqui à noite, às vezes. Coragem. E a gente teve toda a parte de vacinação, né, no ginásio também, né? A Sim, gente esteve atuando ali constantemente, o CDB presente dentro da pandemia também, né? Sim. Mas é um adendo, isso daí não dá pra gente falar que operou num modo normal. Foi modo sobrevivência. E a senhora acha que esse momento, assim, que tem que tomar a linha de frente, tem que ter coragem, esses momentos que a gente passa por essas situações críticas, essa habilidade de gestão, de tomar a frente, de colocar ali... A gente tem toda a teoria, né? Mas a prática é a prática. Mas eu vou lá, eu vou ter coragem, estou disposto. Isso a gente aprende dentro da faculdade ou é algo ali que vai ter que ser no improviso ali na hora? Se colocar à frente e aprender. A senhora acha que isso é ensinado, assim, constantemente dentro da faculdade? Ou só o improviso, a prática que vai dar essa habilidade pra gente? Cai de novo no degrau. Automaticamente, um ou outro desafio tá levando vocês a cada vez mais tomarem a frente. Cada vez mais não dá para se esconder. Vai chegar uma hora... Ai, nunca apresentei um trabalho, consegui, eu fazia, não, acho que não vai ser necessário. Aí, um belo dia, você vai cair aqui, ó, na clínica da UCDB. E vai ter que fazer o treinamento de primeiros socorros para várias pessoas de vários cursos. E você vai ter que tomar a frente. Aí, eu entro de novo na história do barquinho, entendeu? Sim. Então, assim, de alguma maneira, todo mundo está sendo exposto e sendo cobrado. Tem hora que dá para se esconder atrás de um grupo grande, mas tem hora que vai estar você e Deus,
entendeu? Vai estar você e um professor, você e um enfermeiro do setor. Cara, é agora ou nunca, né? A palavra improviso, para nós da área da saúde, não vai dar. Por quê? Igual eu falei, você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico para você se posicionar. Então, assim, uma coisa, eu estar falando para você que eu improvisei um nebulizador de... esqueci o nome lá agora que a gente fazia na UTI. Sei lá, improvisei um copinho de nebulização para adaptar no respirador do bebê, porque eu precisava fazer uma nebulização. Então, fiz um furinho, fiz uma coisa ali, gambiarra, né? A arte da enfermagem. Uma coisa é improvisar isso. Improvisar você na frente de um grupo, eles vão te moer. Eles vão te destroçar. Não dá. Você tem que passar o mínimo de conhecimento. É o mesmo posicionamento que você teve com o médico. Ele é mais velho, você respeita, você... Tá tudo lindo, igual ali na equipe também. Eu respeito todo mundo, mas espera aí. Eu tenho meu posicionamento aqui porque o meu conhecimento é esse. E através do conhecimento você vai conseguir chegar lá. Então, tem coisa que dá para improvisar, mas na gestão, difícil, tá? Na parte da assistência, a gente consegue. Tem que estar preparado, né? Tem que. O mínimo. E, às vezes, a melhor atitude é... Você viu que vai ser moída naquele momento? Sim. Recebi a sua solicitação. Vou verificar. E aí, você toma fôlego para você resolver. Você não precisa fazer a Terceira Guerra Mundial ali, né? O cara jogou uma banana, você já joga uma... tomate nele, aí vai, e o troço não desenrola. E a gente tem que estar ali para ser diferente também, né? E aí, você também, o que é legal? O enfermeiro nunca está sozinho, né? Então, você vai sempre ter ali um grupo de outros enfermeiros. Olha, tô tendo essa dificuldade aqui. Aí, você chama todo mundo, e aí, vocês em grupo vão conseguir se fortalecer para ajudar ali naquela situação. Então, por isso que, às vezes, a melhor maneira é... Peraí, recebi, tá? Ótimo. Tranquilo? Ok. Vou encaminhar agora, vamos ver como é que vai ser. Não precisa ter resposta para tudo toda hora também não, tá? A gente não é só bichão. É interessante a senhora falar isso por conta que esse posicionamento, geralmente o técnico tudo vai procurar pelo enfermeiro, né? Ele, olha, como é que vai ser? Às vezes eles até vão e fazem, mas qualquer tomada de decisão, ele procura o enfermeiro para ter essa tomada de decisão. Para uma reafirmação. Né? E às vezes ele até sabe já o que é para fazer, mas ele fala, não, eu preciso, eu não quero me comprometer totalmente. E é importante isso. É trabalho em equipe isso. Prof, dentro dessa questão do acadêmico, o acadêmico que não é acadêmico ainda, é aquela pessoa que está sondando ali dentro da parte do ensino médio, das escolas, vem aqui dentro da instituição para conhecer o curso de enfermagem. O que a senhora diria para ele sobre enfermagem e essa questão da gestão? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar para uma pessoa que vai escolher a enfermagem, você gosta de gente? Tem que gostar de gente. E depois, você gosta de cuidar? Tem que gostar de cuidar, né? E aí, em relação à gestão, são milhares de habilidades que ao longo desta graduação, você vai entrando em contato e vai desenvolvendo. Até lá no final, onde a gente começa a olhar no estágio, já você e um enfermeiro tocando o setor, a gente costuma perguntar para os nossos acadêmicos que estão no último ano, na parte do feedback final. Hoje, você tocaria esse setor? Você, enfermeiro Guilherme, enfermeira Isabelle, você tocaria esse setor? E aí a gente vê a resposta do aluno, que é a nossa maior conquista, quando eles falam, eu tocaria. Tem uns que com medo, mas tocaria. Eu vou aprendendo, dia após dia. Então, assim, é graduação, tá? Então, assim, não adianta atropelar. E na parte de gestão é isso. Gostar também, tem que gostar de cuidar, mas é um cuidado que você vai ter
uma sequência, que você vai ter que olhar um tripé, né? Que é olhar desde infraestrutura, humano, material, é todo esse conjunto aí. E quem gostar de cuidar, eu acho legal também a gente aproveitar para falar, quem tem vontade de vir, né? Tem o País do CDB, Sim. que é super importante para virem conhecer, aí conhecem nossa estrutura, os laboratórios, o que a gente oferece aqui para a comunidade. Mas no sentido de essa pessoa, ela estar aberta também a vários outros desafios, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter muito cálculo, a questão da anatomia, a questão dos medicamentos, que pega muito, né? A questão ética das medicações hoje para a gente dentro do hospital. Mas eu acho que a pergunta básica é essa. Gosta de gente? Gosta de cuidar? Vem para cá, conhece a gente mais de perto. Que a gente vai te mostrar esse caminho. E aí depois o caminho da gestão é uma consequência. Por conta que são os focos, né, Pro? E a enfermagem, ela é um leque de profissões. Então, a gente consegue ali na graduação, pouco a pouco. Hoje, a gente ali no 5º semestre, a gente consegue ter uma visão também e falar, caraca, é tudo isso. Realmente é tudo isso. A gente faz tudo isso e a gente faz acontecer tudo isso de uma forma tão leve, tão tranquila também. Mais alguma coisa? Não, tô Não? tranquila. Eu tenho uma pergunta. A senhora, assim, eu vejo, voltando um pouquinho nesse assunto dos estudantes, eu vejo essas pessoas que elas estão perdidas, elas não sabem o que fazer da vida. A senhora acha que seria interessante uma pessoa, assim, eu acho que eu gosto da área da saúde, estudante, tá ali no 3º ano do ensino médio, essas ações que são feitas pelo SUS mesmo, me perdi essas ações. Seria interessante a participação para você ver se eu gosto, esses cursos, para você ver se aquilo, se você se identifica. Porque eu mesmo, desde pequena, sempre gostei. Meus pais são da saúde, eu sempre gostei. Então, eu falei, minha mãe que falou para mim, você tem que fazer enfermagem, porque você vai gostar. E ela sabia, as mães sempre sabem, né? E ela sabia, porque... Tomara que eu saiba. Sempre sabe. Porque eu ia muito nessas coisas e eu gostava muito. Isso seria... essas ações, assim, de saúde, que às vezes a gente até, os universitários proporcionam, as UBS proporcionam, seria algo interessante para a pessoa como estudante, ela ir lá um dia para ver se ela gosta, se ela se identifica, assim como o País do CDB? Sim, com certeza. Eu acho que o contato maior com a prática, né? E se você... eu, às vezes, converso com os alunos e pergunto assim, por que você está hoje aqui? Porque eu cuidei do meu avô no hospital. Porque eu... Nananã. Então, sempre cuidou de alguém. E aquilo encantou, de alguma forma, a experiência que teve. Ou tem o inverso também. Eu fui lá, foi horrível o atendimento. Eu não quero que nunca mais aconteça isso com ninguém. Então, eu vou fazer enfermagem, eu vou me dedicar. Então, assim, parece que a enfermagem escolhe a dedo também as pessoas. Tem hora, né? Parece que você é escolhido, né? Porque é uma missão. Porque tem que amar, né? A profissão. Tem que amar para poder dar amor. Você tem que amar muito a profissão. Tem. E mais uma coisinha, Pro, uma mensagem final que você deixa para quem assistiu a gente hoje. Eu achei muito interessante a gente tá abrindo esse espaço agora, né? Eu acho que às vezes a gente fica lá no nosso mundinho, na clínica, no hospital, né? Com vocês na sala de aula. E aqui eu acho que as pessoas vão encontrar muitos caminhos, né? Essa enfermagem que é tão rica que você pode ser autônomo, ou você pode trabalhar no hospital, na saúde pública, numa assistência domiciliar, num hospice, né? Cuidando de pacientes em final de vida. É tão rico para a gente hoje, né? A minha mensagem é que a gente continue fazendo coisas difíceis com leveza, né? A professora Úrsula, esse é o nosso lema. A gente faz parecer que é fácil, né? Mas é difícil. E a enfermagem é isso. Vocês também um dia vão estar nessa missão de tentar fazer parecer fácil coisas difíceis. Então, que a gente não perca essa leveza. Essa é a minha mensagem. E eu espero que todos os outros podcasts tragam leveza. Falar de gestão não é leve, mas foi leve para mim, tá? Que bom. E eu agradeço. Prof, muito obrigado, além de tudo. Essa conversa para mim foi incrível. Esse contato, é algo que nenhum livro vai ensinar. Eu falei, quando eu chamei a Isa, quando chamei outras pessoas para participar, eu falei, cara,
a experiência é uma experiência única, porque realmente é uma experiência única. A senhora traz toda uma bagagem, toda uma história pra gente, a gente consegue se conectar de uma forma, a gente consegue viver isso antes mesmo de viver essa prática. Então, pra mim, é algo muito prazeroso também. Tá? Muito obrigado por tudo, por todo esse apoio, todo esse carinho com a gente também. Sim, é muito legal ter pessoas, professores, como referências para nós, como a senhora, a professora Ana, todos em geral, não vou falar para não esquecer nenhum nome, mas é muito importante para a gente. Até momentos como esse criam, querendo ou não, é uma experiência, né? A gente vai aprendendo a falar, a se soltar, eu acho muito importante. Então, nossa faculdade disponibiliza isso, práticas desde o início, professores que estão sempre ali, que eles são professores, mas eles também são amigos. Então, nós somos muito gratos por todo o ensino da senhora, por se dedicar, porque a gente sabe que não é fácil ficar o dia inteiro aqui, repetir a mesma aula várias vezes, só que a senhora se esforça, faz ser mais leve para a gente também. Que bom, fico feliz. Desejo sucesso para esse podcast maravilhoso. Pessoal, e esse foi o nosso podcast. Você que gostou do nosso conteúdo pode se inscrever no canal, fica à vontade. E também tem o nosso Instagram da enfermagem, enfermagem.cdb, que pode acompanhar um pouco mais sobre o podcast e sobre o nosso curso também. A gente se vê na próxima.